A educação é a melhor forma de alguém mudar de vida e de um país se desenvolver. Nesse século, houve um crescimento assombroso no acesso à educação superior no Brasil. Porém, fazer uma graduação está deixando de ser um sonho para milhões de pessoas e se tornando um pesadelo. E agora, nós vamos tentar entender por que muitos alunos estão desistindo da faculdade. Desde os princípios da civilização, o ser humano quer, acima de tudo, desfrutar de uma vida boa. Isso não mudou até hoje, nem nunca irá mudar. Para chegar a esse objetivo, um bom emprego será necessário. Mas e como conseguir um bom emprego? Existiram formas extremamente diferentes ao longo dos séculos, mas no mundo atual, todo mundo tinha essa resposta na ponta da língua. Para você ter um bom emprego, onde recebe bem, você precisa entrar numa universidade. Uma geração inteira cresceu ouvindo que um diploma é mais importante do que tudo. E junto dessa afirmação, ela também cresceu acreditando, do fundo de seu coração, que esse diploma seria a garantia de uma boa vida. A faculdade é uma das melhores formas de obter conhecimento aprofundado e de fato mudar de vida. Mas não é o sonho na Terra que muitos venderam aqui no Brasil. Faculdade é um meio, mas não um fim em si. É bastante comum nós vermos diariamente uma quantidade enorme de pessoas diplomadas que estudaram horas a fio semanalmente por 4 ou 5 anos e hoje sequer atuam na área que se especializou. Se você fala que faz engenharia ou direito, as pessoas imediatamente fazem piada sobre você virar motorista do Uber no futuro. Para milhares de estudantes Brasil afora, a faculdade deixou há muito tempo de ser um sonho e virou um pesadelo. O ensino superior brasileiro vem perdendo seu prestígio, que um dia foi incrivelmente alto. Milhões de pessoas, especialmente estudantes e recém-graduados, se tornaram desiludidas e desesperançosas quanto ao próprio futuro. E quando eu digo milhões, não pense que estou exagerando por puro sensacionalismo. Essa afirmação tem como base dados concretos do estudo Mapa do Ensino Superior no Brasil, de autoria do Instituto Semasp. Os dados obtidos por meio dele mostraram que mais da metade dos alunos brasileiros desistem da faculdade no meio do caminho. O estudo acompanhou alunos que ingressaram no ensino superior em 2017 e foi até 2021. Desses, precisamente 55,5% desistiram do curso. Outros 18% continuaram cursando, mas ainda não haviam terminado. E apenas 26,3%, menos de um terço do total, concluíram a graduação no tempo inicialmente previsto de 4 anos. Ou seja, enquanto mais da metade desistiu, uma outra fatia relevante de quase um quinto terminou depois do que devia. Existe uma série de aspectos e razões que nos ajudam a entender esse fenômeno de altíssima evasão universitária. Entre eles estão motivos compartilhados por vários países e outros que são uma característica maior do Brasil e suas constantes crises econômicas. Um primeiro motivo clássico é a disputa entre o que o ensino superior oferece versus o que os jovens de hoje em dia querem para suas vidas. O choque da realidade contra a expectativa é brutal num mundo totalmente digitalizado e conectado, onde as pessoas querem tudo do dia para a noite. Eles veem diariamente, a todo instante, pessoas bem-sucedidas entupindo a linha do tempo de suas redes sociais. Portanto, ao ingressarem num bacharelado de 4 anos, sofrem um grande baque ao se darem conta da realidade. Esse é o motivo global, que acontece tanto no menor município brasileiro quanto numa metrópole de um país de primeiro mundo. Os motivos característicos do Brasil são ainda mais fortes. Um deles é a nossa economia cambaleante. Nossas sucessivas crises não trouxeram só baixos crescimentos econômicos e uma inflação nas alturas, mas também fizeram com que milhões de pessoas, especialmente jovens, sofressem com o fantasma do desemprego. Claro que o problema da desocupação em massa vem há muito tempo no Brasil, se tornando muito persistente a partir da recessão de 2015 e se mantendo desde então. Porém, o desemprego atinge principalmente a fatia da população que deveria estar entrando no mercado de trabalho agora, que está cada vez mais restrito. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua mostram bem isso. Em 2012, a taxa de desocupação da população geral era de 7,4%. Esse índice subiu para 9,3% em 2022. Quando olhamos os números específicos dos jovens, o quadro se deteriora bastante. A taxa de desocupação da população entre 18 e 24 anos foi de 14,8% em 2012, chegando a um pico histórico e alarmante de 28,6% em 2020 e caindo para 19,2% em 2022. Seja nos melhores momentos, nos piores momentos ou em época de recuperação, os mais jovens são extremamente afetados pela crise do mercado de trabalho. A taxa de desocupação dos jovens é, em média, o dobro da população inteira.
brasileira. Na comparação com 10 anos atrás, o desemprego entre os jovens subiu 4,4 pontos percentuais contra uma subida, 1,9% da população em geral. Quem está na faculdade muitas das vezes precisa trabalhar, onde sua própria continuidade na universidade e até subsistência estarão ameaçadas sem um emprego. Para estudantes de universidade pública, o emprego pode ser uma necessidade menor, mas para aqueles que fazem particular, eles se tornam quase uma obrigação, caso não tenham uma família estável financeiramente para garantir os estudos. Isso se torna um desafio ainda maior a ser superado em nosso país quando vemos que 80% da oferta do ensino superior é por meio da iniciativa privada, ou seja, com pagamento de mensalidade. Inclusive, uma parte importante da desilusão dos jovens com a faculdade se deve aos próprios programas governamentais de acesso à universidade, como o FIES, e é ele um dos maiores pesadelos dos jovens da atualidade e para o próprio governo, pois existe uma dívida estudantil bilionária. Para expandir o acesso ao ensino superior, o governo federal conta com vários programas, entre eles o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Nele, o governo federal arca com uma boa fatia das mensalidades de instituições privadas, onde o estudante, que deve ter uma faixa de renda condizente com critérios governamentais, arca com os juros que, novamente, a depender de sua faixa de renda, pode ser zero. Ao fim da graduação e um período de carência de 18 meses, o estudante formado deve ressarcir o governo integralmente pelo que ele gastou durante a graduação. Um financiamento ao pé da letra, como o próprio nome já indica. O FIES, assim como o ProUni, outro programa governamental, mas que não envolve financiamento, é uma porta de entrada de muitas pessoas de baixa renda em cursos superiores que são muito caros, como, por exemplo, medicina. A graduação em medicina é o sonho de milhões de pessoas, por ser, sem dúvidas, o curso que mais oferece perspectiva de uma mudança de vida. Porém, ele é caro na mesma medida em que é prestigiado. Segundo o levantamento do Conselho Federal de Medicina e divulgados pelo portal Terra, no Brasil a mensalidade média do curso é de R$ 7.500. Porém, a depender da universidade, a mensalidade pode chegar e até ultrapassar tranquilamente a casa dos R$ 10.000. O FIES se apresenta como uma solução paliativa para o ingresso em cursos tão caros e que, naturalmente, são muito disputados na universidade pública com poucas vagas. Mas como pagar o governo de volta pelo FIES quando você é um recém-formado desempregado? A resposta é simples: sem emprego, não tem como pagar. O índice de inadimplência no Brasil sempre tende a ser alto, seja individual ou familiar, e isso também se aplica aos estudantes. Atualmente, o governo federal calcula que tem mais de 11 bilhões de reais a serem pagos por estudantes brasileiros dessa modalidade de financiamento. O valor das parcelas que o governo está tomando calote tem aumentado em ritmo acelerado. Em abril de 2019, eram 2,5 bilhões de reais em valores devidos. Em junho de 2021, esse saldo já havia subido para 6,6 bilhões de reais. Então, de 2021 para 2023, o valor praticamente dobrou. Em números brutos, dos quase 2 bilhões de ex-estudantes que já estão na fase de pagamento das parcelas, 53,7% estão com a dívida atrasada desde o fim do ano passado. Não foi à toa que no ano passado houve um mutirão do governo federal para renegociar dívidas do FIES, onde foram ofertados até mesmo descontos de mais de 90%. Porém, isso não resolveu todos os problemas relativos ao alto índice de inadimplência das pessoas junto ao Fundo de Financiamento Estudantil. Diante disso, o Ministério da Educação criou um grupo de trabalho interministerial para discutir o problema. Também devem ser discutidas possíveis mudanças no programa, como o aumento do teto de financiamento e a desburocratização do fundo, que hoje tem um sistema de cálculo bem complexo para determinar como o financiamento será feito. Dinheiro é o ponto-chave para entender todo o problema relacionado à inadimplência estudantil e, consequentemente, à desistência e trancamento de matrículas. É difícil explicar como uma só resposta o porquê disso tudo. Afinal, problemas complexos demandam respostas complexas. Não é incomum que muitas pessoas escolham uma faculdade pelas mais variadas razões e só depois percebem que talvez tenha sido um erro. Para pessoas que moram em regiões mais afastadas ou que têm uma condição financeira pior, nem sempre a faculdade é escolhida por vocação. A pessoa pode querer fazer engenharia mecânica, mas seu bolso só dá conta de fazer geografia. E aí, como fica? Ela vai até o final? Também seria um equívoco da minha parte atribuir a desistência dos jovens do ensino superior no meio do caminho somente por razões financeiras. Às vezes, é puro e simples arrependimento. Escolher errado faz parte. A questão é que se metade dos brasileiros estão errando, o erro deixou de ser coincidência da vida e é um problema que o governo brasileiro, seja ele qual for, precisará resolver o quanto antes. Não existe solução mágica, a depender do que você quer ser da vida. Faculdade é
imprescindível. Você não faz uma cirurgia sem diploma, muito menos levanta um prédio ou se torna juiz num júri popular. Hoje em dia se tornou muito comum dizer que faculdade não é importante ou que é superestimado, mas essa é uma generalização mentirosa, assim como o contrário também é verdadeiro. Nem todo mundo precisa fazer faculdade, simples assim. No mundo moderno, existe um caminhão de profissões extremamente lucrativas que não exigem diploma, onde outras formas de obter conhecimento, incluindo pelo celular ou computador que você está usando agora, são a fonte do sucesso. Então, antes de tomar qualquer decisão na vida, especialmente quando o assunto é seu futuro, é importante pensar bem. Seja para fazer uma faculdade, seja para não fazer uma, ou até mesmo para desistir. Todas essas decisões terão um preço ao fim de tudo. Renda sem chefe. Sim, eu criei um método que te permite construir uma renda segura sem chefe. Se isso te interessa, clica no link aqui abaixo ou aponta a sua câmera para o QR Code que está aparecendo agora aqui na sua tela. É uma opção para quem me assiste pela televisão. Te vejo do outro lado em alguns segundos. Por que o ensino brasileiro é tão ruim? É o que eu te conto no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!